a hora de comprar Bitcoin, finalmente! Vou te mostrar aqui na prática como comprar e também, ao longo desse vídeo aqui, vou te mostrar motivos pelos quais o Bitcoin está em queda. E eu tô gravando esse vídeo aqui especialmente para quem ainda não entende muito bem o sentido de ter Bitcoin em carteira, o sentido de comprar. Esses dias eu recebi uma dúvida de uma pessoa próxima de mim e ela perguntou assim: nossa, mas Bitcoin é tão caro, como que você compra? Precisa de ter aquele dinheiro? Tá vendo, galera, que são dúvidas de pessoas iniciantes. Às vezes você tá assistindo aqui esse vídeo, né, já é inscrito aqui do canal, já é investidor por mais tempo e sabe que não precisa ter 500 mil reais ou 300 mil reais, agora que o Bitcoin tá em queda, né, pra comprar um único Bitcoin. Você pode comprar frações. E aí esse vídeo aqui, né, o foco vai ser tanto pra você que é iniciante, sanar algumas dúvidas básicas assim como essa, quanto para você que está pensando em investir em Bitcoin e quer entender se esse é o melhor momento, se realmente vale a pena comprar agora que está em baixa. Para você que não sabe, o Bitcoin no ano passado teve uma alta histórica, bateu 126 mil dólares em outubro, isso daqui chega a R$500 mil, né, um único Bitcoin, uma única moeda. Só que agora, nesse ano, no início de 2026, o Bitcoin vem derretendo. Então, desde o dia 2 de fevereiro, um pouco antes até, o Bitcoin vem caindo, tendo uma queda bem relevante, chegando a bater 74 mil dólares, ou seja, de 126 mil dólares, ele saiu para 74 mil dólares. Convertendo para reais, isso dá cerca de 390 mil reais, uma única moeda. E aí, se você é iniciante, pode pensar, né? Assim como eu também pensei. Porque no início eu pensava assim, nossa, vai demorar para eu ter Bitcoin, né? Até eu ter 390 mil reais para comprar uma única moeda, imagina. E não é assim, galera. Você pode investir a partir de 100 reais, dependendo da sua corretora. No BTG Pactual, por exemplo, você investe a partir de 100 reais. Na Binance, a partir de 50 reais. Então, você compra frações, não é uma moeda inteira. Assim como outros investimentos, como o Tesouro Selic, né? Que você compra frações e não um título inteiro. Agora, se você quiser comprar inteiro também, nada te impede, a não ser que você não tenha esse dinheiro. Então, o dinheiro pode estar te impedindo, mas se você tiver 500 mil reais, 300 mil reais para comprar o Bitcoin, você compra livremente, né? Ninguém te impede de fazer isso. Agora, bora entender os reais motivos do Bitcoin cair dessa forma. O primeiro motivo é justamente pelo fato da aversão ao risco. Investidores que preferem agora, nesse momento, né, de uma economia mais instável lá nos Estados Unidos, investir em ativos mais seguros, como Treasury Bonds, que é o próprio Tesouro Nacional de lá dos Estados Unidos. Então, esses investidores, eles tiram dinheiro de ativos mais arriscados, o Bitcoin é um deles, e aí alocam o seu dinheiro em ativos mais seguros. O primeiro motivo é esse. O próximo motivo é justamente pelo fato de grandes investidores, conhecidos como baleias do mercado, investidores que têm posições muito grandes, bilhões em carteira, estarem liquidando essas posições, vendendo. E a gente consegue ver notícias específicas sobre isso. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Peraí. Olha só, a queda repentina do Bitcoin foi acelerada por uma onda massiva de liquidações forçadas. Mais de 2,5 bilhões de dólares em posições alavancadas foram perdidos nas principais corretoras ao longo do último dia. Quando uma corretora cancela à força a posição de um trader porque o mercado se moveu contra ele a ponto do seu capital inicial se esgotar, isso é conhecido como liquidação, ou seja, a venda desses Bitcoins, desses ativos. Isso significa, né, que os investidores que entraram apostando na alta do Bitcoin tiveram que vender, tiveram que liquidar essa posição, justamente porque o Bitcoin teve essa queda. E não só por conta disso, né? Só que isso daqui fez ele cair ainda mais. Então uma coisa vai puxando a outra, é tipo um efeito cascata. E se não bastasse, além desses grandes investidores estarem vendendo suas posições, isso acarretou também na queda dos ETFs de Bitcoin. Ou seja, outros ativos também sofreram com essa queda, inclusive outros tipos de criptomoedas, as altcoins, por exemplo. Como eu disse, né, é um efeito cascata. Então esses ETFs de Bitcoin também caíram. Inclusive, ETFs, para quem não sabe, são como se fosse pacotinhos, né? ETF significa Exchange Traded Fund, são pacotinhos, como eu disse, de vários tipos de ativos dentro. Existem ETFs de ações, ETFs de criptomoedas, como o Bitcoin. E aí você vai investir de forma passiva, vamos dizer assim. Aquele seu investimento vai acompanhar
algum tipo de indicador, de índice. Então, se você investe em algum ETF que está acompanhando o Ibovespa, como o BOVA11, o seu investimento, o seu dinheiro, ele vai render de acordo com o Ibovespa, que é um índice, um indicador. Você não está escolhendo exatamente o que tem dentro daquele pacotinho, porque ele já vem pronto. O ETF de Bitcoin é a mesma coisa. E os investidores, né, também começaram a vender esses ETFs. Muitos venderam por medo, muitos vendem por falta de conhecimento, muitos querem vender só porque tá todo mundo vendendo. É o tal do FOMO, né? O medo de ficar de fora, o medo de ver todo mundo ali vendendo e você não ir junto. Ou então o medo de, às vezes, aquele investimento está subindo demais e você não acompanhar. As pessoas que querem aproveitar essa alta começam a comprar, só que não é esse o melhor momento. Quando você vai comprar uma roupa, por exemplo, você escolhe comprar quando ela está no preço mais alto ou no preço mais baixo na promoção. Obviamente, você quer levar um produto bom, só que com o menor preço possível, para ficar bom para o seu bolso, né? O Bitcoin é a mesma coisa, gente, não tem muito segredo. Você vai comprar ele quando está em baixa, quando está com desconto. Agora, investidores que querem apenas investir para ter lucro rápido, aí sim tem que ficar se preocupando com essas oscilações, tem que ficar se preocupando com curto prazo. É o que a gente faz aqui nesse canal? Não, somos investidores de longo prazo. O objetivo não é você comprar Bitcoin quando ele está em baixa para você vender quando ele está em alta e lucrar com isso, né? Porque com esse dinheiro que você lucrar, você vai fazer o quê? Você pode fazer isso quando aquela porcentagem de alocação passar do valor ideal da sua carteira, do seu perfil. Se, por exemplo, você tem mais de 5% de Bitcoin alocado em sua carteira e isso não representa o seu perfil de investidor, aí você vende a parte que excedeu. E aí sim, né? Se caso você vender no lucro, melhor ainda. Mas você não vai vender todos os bitcoins que você tem, como muitas pessoas fazem, porque não entendem, porque estão ainda desinformadas. E no caso, o correto a se fazer é sempre você investir em Bitcoin de acordo com o seu momento atual. Então, por exemplo, você não vai investir se você não tem reserva de emergência ainda, se você ainda não entende o básico de renda fixa, o básico dos investimentos, se você ainda nunca investiu em renda variável. Então, não tem sentido você investir em Bitcoin se você não fez nada disso antes. Agora, se você já entende o mercado financeiro, já tem a reserva de emergência ali, o seu porto seguro maior, já entende sobre investimentos em dólar no exterior, Bitcoin está atrelado ao dólar, tá? Então você tem que ter ali uma noção básica da economia lá fora, como que funciona. Você pode sim pensar em alocar em Bitcoin, não de forma exagerada também, não me venha colocar tudo em Bitcoin. Eu sei que muita gente faz isso mesmo sabendo que não é o correto. Às vezes essa pessoa precisa aprender com o seu próprio erro, ao invés de aprender com o erro de outras pessoas que já cometeram para não fazer igual. Então muita gente tem que fazer cagada mesmo para ver se começa a escutar as pessoas. Sabendo então que o Bitcoin precisa ser estudado assim como qualquer outro investimento, você vai definir a porcentagem de alocação para sua carteira. Quanto você pretende ter? O ideal é que se você tiver muito medo de investir em Bitcoin, no mínimo 1% da sua carteira você deve alocar. Então, nem que seja 1% ali, você precisa ter justamente para ter mais conhecimento e para aproveitar a oportunidade. Porque se der muito bom o Bitcoin, você não está de fora, você tem ele na sua carteira. Agora, no máximo, se você gosta muito de Bitcoin, 5% da sua carteira é o ideal. Passou disso aí já é doideira. Inclusive, em momentos de crise, como muitos dizem, né, que o Bitcoin é um ativo que representa reserva de valor, e eu também concordo com isso em partes, só que em momentos de crise ele demonstra também queda, ele fica no negativo, também sofre, ou seja, como a gente está vendo aqui, o Bitcoin ele não é totalmente um ativo isolado, porque outras moedas influenciam o preço dele, por exemplo, o dólar, Bitcoin está atrelado ao dólar, e por isso a gente sabe que mesmo ele sendo uma moeda descentralizada do governo, você pode ter Bitcoin na sua própria carteira, na sua carteira fria, cold wallet, porém, o preço dele vai
ser influenciado por outras moedas, inclusive até mesmo metais, que a gente está vendo aí uma queda brusca também do ouro e da prata, coisa que não estava acontecendo. Inclusive eu gravei vídeos sobre a alta do ouro, o que isso mostrava, né? Será que estava vindo uma crise por aí? Porque quando o ouro sobe demais é porque as pessoas estão buscando segurança ainda maior. E no caso o ouro estava batendo recordes e recordes. Agora ele já veio caindo, teve uma queda de 11% e a prata de 31%. E o que o ouro e a prata têm a ver com o Bitcoin? É justamente pelo fato de que quando grandes investidores institucionais perdem muito, né, tem essa perda massiva em ouro e prata, eles precisam vender outros ativos, como é o caso do Bitcoin, para cobrir as chamadas margens. Então eles vão fazer essa realocação, vão tirar dinheiro de um ativo aqui que não é seguro quanto o ouro e prata, para realocar no ouro e na prata, já que eles tiveram uma perda ali massiva. Então esse é mais um outro fator do Bitcoin ter caído. Eu acredito que foram 3 fatores aqui então, né? E agora voltando no que eu tava dizendo, quando comprar Bitcoin, além do que eu disse, né, que você precisa estudar sobre aquele ativo, depois que você estudar, depois que você definir o percentual de alocação da sua carteira, você vai comprar de preferência em momentos que ele está com desconto, em momentos de queda, como esse. Mas não significa que quando ele estiver subindo ou quando ele estiver no seu pico, você também não possa comprar. De preferência, é melhor comprar com desconto. Mas, se você sempre tiver, né, a estratégia de investir independente se ele tá no seu pico máximo ou no fundo do poço, igual agora, né, que está derretendo, e obviamente a gente não sabe se vai cair mais ou se vai começar a subir. O que a gente sabe é que no longo prazo, a tendência é que ele volte a se recuperar. Agora, nesse momento, pode cair mais, pode chegar lá no fim do poço, que a gente vai continuar comprando, respeitando os limites de alocação da sua carteira, não fugindo do seu perfil de investidor, a gente continua comprando. E quando ele se valorizar mais do que o nosso limite ali, quando ele exceder, aí você vende, realoca em outro tipo de ativo. E agora, pra gente finalizar esse vídeo, vou te mostrar aqui então como comprar Bitcoin na prática. Eu tenho conta no BTG Pactual, que é a corretora de investimentos que eu uso, é o maior banco de investimentos, eu recomendo que você também invista por lá, e Bitcoin é um tipo de investimento que o BTG vende, é um tipo de ativo que é em dólar, como eu disse, mas você não precisa ter conta em dólar para investir em Bitcoin. Você cria sua conta no BTG, ou se você quiser investir na maior corretora de criptomoedas que existe, que é a Binance, pode também. Só que essa corretora é especificadamente para criptoativos, criptomoedas. Então, se você for abrir conta na Binance, aí você não tem como investir em outros investimentos do Brasil, por exemplo, como Bolsa de Valores ou Tesouro, porque é apenas uma corretora de criptomoedas. Agora, o BTG ele já é completo. Então, quando você compra os seus bitcoins, você está armazenando eles no BTG. Aí, se você quiser armazenar os seus próprios bitcoins por conta própria, vamos supor que você já tem muito bitcoin, aí você pode comprar uma cold wallet, que é uma espécie de pendrive, onde fica desconectado da internet, onde o banco não vai mais poder administrar, cuidar desses bitcoins. Aí você compra e guarda a sua senha e armazena os seus bitcoins na sua carteira fria. Aí você é o próprio responsável pelos seus bitcoins. Se você perder a senha, perdeu tudo. Agora, se perder o pendrive, por exemplo, ali, você não perdeu. O importante é ter a senha. Eu tô falando isso porque tem pessoas que perguntam, eu comprei, sei lá, 0,00000 bitcoins. Eu preciso armazenar ele em um pendrive? Não, galera, não precisa, a não ser que você queira comprar e armazenar por curiosidade, para depois, quando você tiver mais, você conseguir, né, armazenar eles da melhor forma, já ter o conhecimento ali. Só que eu não recomendo agora por enquanto, né, porque você vai ter que pagar o pendrive e tudo mais, mas é a critério seu, né, o dinheiro é seu, você pode escolher. Eu mesma deixo os meus bitcoins por enquanto, porque não são muitos, eu não tenho tantos bitcoins em carteira, mas eu deixo armazenado no BTG. Agora bora comprar Bitcoin na prática, né, sem mais enrolação. Tô aqui na tela, vou mostrar pra vocês a gravação que eu fiz. Tô dentro aqui da minha corretora, o BTG Pactual, eu clico em investir e depois busco pela parte de criptoativos. Clico e a primeira criptomoeda que aparece é o próprio Bitcoin. Então eu seleciono, depois eu clico em comprar
E aí você vai ver também que o investimento mínimo é a partir de R$100. Aqui no BTG é R$100, mas na Binance, por exemplo, é R$50. E aí você vai selecionar o valor que você quer, vai aparecer a quantidade de bitcoins, as frações que você está comprando. E pronto, galera, é basicamente isso. Tá vendo que com pouco dinheiro você já consegue ir experimentando a volatilidade. Eu mesma perdi dinheiro esses últimos dias com o Bitcoin, né? Eu vou mostrar aí na tela quanto que eu perdi. Investir é isso, o tempo todo você vai ver oscilações na sua carteira, não precisa se desesperar e ficar toda hora entrando na sua corretora para ver quanto você perdeu. Inclusive eu já falei sobre isso em um vídeo. Investidor de longo prazo não fica desesperado assim, vendo a sua corretora todo dia, não tem necessidade. Espero também que se você é iniciante, você não compre Bitcoin agora. Eu não estou dizendo para você comprar, não estou recomendando investimento nenhum aqui, galera. Tô mostrando como eu compro Bitcoin para quando você for comprar, quando você souber o seu momento, você também poder fazer o mesmo. Eu comprei justamente para aproveitar esse momento de baixa, só que quando está em alta, eu continuo comprando para ir compondo a minha carteira de investimentos, porque é a minha estratégia. Eu não fico tentando acertar o momento certo, o pico, ou então o fundo do poço, como eu disse. E eu também não vendo os meus bitcoins. Investimentos não servem para você ganhar dinheiro. O seu trabalho serve. Investimentos é para te dar uma renda passiva lá na frente, no longo prazo. Quando você tiver um valor relevante acumulado, aí sim você vai usar. E Bitcoin também é para você descentralizar o seu dinheiro do governo. Não é para você ficar usando como uma moeda de troca. Ah, eu resgatei, agora eu vou pagar um salgado na esquina, vou pagar uma viagem. Bitcoin não é assim. No início ele foi criado para ser uma moeda mesmo, né, de pagamento. As pessoas começaram a usar ele, por isso ele tem o valor que ele tem, ele vale o que ele vale. As pessoas botaram fé, as pessoas começaram a acreditar em peso no Bitcoin. Galera, então sem muita falação aqui, eu espero que você tenha gostado, não quero me estender muito, me conta o que você achou desse tipo de conteúdo. Meu nome é Isadora Cecília e esse é meu canal Eu Tô Rica, aqui tem tudo sobre finanças, menos a desculpa. Te vejo no próximo vídeo, tchau!